Irmãos, eu queria falar um pouco sobre uma história muito conhecida dos irmãos, que é sobre Caleb. Já ouviram falar, né? Vocês conhecem a história de quando Moisés enviou 12 espias para espiarem a terra? Um de cada tribo, um representante, um príncipe de cada uma das tribos de Israel. E ali então dentre eles tinha 2 líderes. Um chamava-se Caleb e o outro chamava-se Josué. Foram espiar a terra. Estou resumindo aqui, vocês conhecem, mas só para dar a introdução. Foram espiar a terra. E lá eles viram a terra linda, maravilhosa, trouxeram os frutos, aquela coisa toda. Mas tinha um probleminha. Ou melhor, um problemão, que eram os gigantes. Que eram os anaquins, no original anaquins. E que eles, na cabeça deles, e não vou falar sobre isso agora, relacionaram com os nefilins. Esses gigantes mesmos que foram mortos num dilúvio. Mas essa história havia sido contada. Então, na cabeça daquelas pessoas, eles, quando viram gigantes, eles sabiam de tudo que havia acontecido, do poder que tinha atrás. Quiser saber mais sobre os nefilins, vá na Bíblia, tem lá a palavra específica, né? E, resumindo, quando os anjos caídos, né, tiveram relações com as filhas dos homens e nasceram aberrações. Esses eram os nefilins. Aí então eles viram aquilo e todos começaram a murmurar, a reclamar que Deus trouxe eles até aquele lugar para que eles morressem. Nossos filhos agora vão morrer aqui diante. Menos 2 pessoas, Josué e Caleb. Aliás, Caleb foi o que teve iniciativa. E Josué, o mais novo na época, foi atrás e concordou com Caleb. Vamos ler Números, capítulo 14, 26 a 31. Números 14, 26 até 31. Então, depois disso, disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contaminados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Aliás, foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os filhos de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Os gigantes eram reais, não era ficção. E não adiantava falar o contrário. Então, quando eles mostraram os frutos da terra, eles falaram: tem gigantes. Todos viram as mesmas coisas. Os 12 viram as mesmas coisas.
não viram coisas diferentes. Mas a reação de dois deles, Josué e Caleb, diante da adversidade foi diferente. As situações, as dificuldades estão aí, irmãos, notórias. Mas como nós encaramos as dificuldades é que fazem a diferença do nosso destino. Cada um de nós que está aqui vê uma vida de um modo diferente, porque nós tivemos formações diferentes, nós tivemos uma história diferente. E por isso que a palavra de Deus é única, e ela tem que ser o parâmetro para que nós nos baseemos a nossa vida na palavra de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles concordância? Então, como eu posso andar com Deus se eu não concordar com Deus? Para eu andar com Deus, eu tenho que concordar com Ele. Agora, esse otimismo de Caleb, quando ele falou assim: não, são gigantes, mas nós vamos matar esses gigantes, nós vamos destruí-los, Deus prometeu, Ele vai nos dar essa terra. O povo se indignou. O resto do povo preferiu ouvir os outros 10. E aquela cabeça de escravo que saiu do Egito continuava entre eles. Não havia sido mudada ainda. E aqueles homens pegaram em pedras para matar a Caleb e a Josué. Se não fosse Deus intervir com a glória dele, eles pegaram pedras para matar a Josué e Caleb, porque eles tiveram a ousadia de ter um otimismo, vamos falar assim, de crer na palavra de Deus, de crer diferente, de olhar a vida de um modo diferente. Agora eu fico imaginando, para Caleb, todo dia, durante 40 anos, abrir a porta da sua tenda e ver lá do lado pessoas que pegaram em pedras para tentar apedrejá-lo. Eu fico imaginando ele olhar todo dia aquela terra árida e ficar pensando: poxa, eu fiz tudo certo. Por que é que eu estou pagando pelo erro dos outros? Por que é que eu estou sendo punido junto com os outros? Eu fiz tudo certo. Eu acreditei em Deus. Talvez você passe por circunstâncias, situações que você é levado a pagar junto com outras pessoas. Deve ter sido difícil achar motivação para continuar vivendo todos os dias. Irmãos, são histórias reais. E que nós vivemos muitas vezes as nossas histórias, mas que nós passamos por injustiças muitas vezes. Por desacato muitas vezes, por desprezo muitas vezes. E caminhar numa situação como essa, ou crer de um modo diferente da grande massa, não é fácil. O cristão foi chamado para andar na contracultura da sociedade. Nós somos o sal e a luz. Se andarmos na palavra de Deus. Parecia injusto para um Caleb. Aliás, Caleb foi chamado meu servo. Deus falou, meu servo Caleb. Deus chamou Caleb de meu servo. Mas agora estava ele lá junto com os outros.
Não foi uma semana, não foi um mês. 40 anos. 40 anos. E agora então, eles entram na terra prometida. Eles entraram na terra prometida e durante uns 5 anos, através da liderança de Josué, um daqueles dois que foi fiel a Deus, servo de Moisés, o cara que levava lá a mochila de Moisés, serviçal de Moisés, aquele quando todos estavam, Moisés lá em cima no monte, o resto do povo construindo um bezerro de ouro, se idolatrando, a idolatria. Mas onde estava Josué? No pé do monte. No pé do monte. Moisés passou 40 dias lá em cima, ele passou 40 dias lá embaixo, sozinho. E Deus então pega esse cara e fala assim, vou levá-lo, pega Josué e usa para fazer com que o povo entre na terra prometida. Passam 5 anos, entram na terra, grandes conquistas. E Josué já estava com uma certa idade. Então Deus fala para Josué, Josué, você já tem uma certa idade. Agora você precisa distribuir a terra, a posse da terra para as 12 tribos. Então Josué convoca o povo, os líderes, e começa a fazer isso. E quando ele sabe disso, quando Caleb sabe disso, porque Caleb era da tribo de Judá. Viu, Judá? Caleb era da tribo de Judá. Quando ele sabe disso, que chega a vez da tribo de Judá, que ficou ao sul de Israel, Caleb vai até Josué. E isso está em Josué 14, de 6 a 15. E eu vou ler para vocês. Josué 14, de 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus descendentes, teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Diante no nome
diante do nome Hebron. Dantes o nome Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Caleb então tinha agora 85 anos. 85 anos. Tinha 40, mais 40 no deserto, mais 5 na posse da terra, 85 anos. E ele então chega para Josué e fala assim: lembra daquele dia que Deus prometeu através de Moisés? Lembra? Pois bem, tenho hoje 85 anos, sou forte ainda. E ele pede uma coisa para Josué, que era o líder. O que ele pede? A melhor terra, a terra mais fértil, mais pronta para a agricultura? Não. Ele não pediu isso. Ele podia pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Moisés disse isso. Deus prometeu isso. Ele podia pedir qualquer terra. Caleb pediu o quê? Eu quero aquela cidade que nós vimos que tinha gigantes. Aqueles que ainda não haviam sido destruídos. Caleb pediu aquela cidade que estava lá na montanha, cercada, fortemente cercada, com gigantes morando. Aqueles gigantes que havia sido a causa da desgraça de Israel. Ele pediu, Josué, eu quero aquela terra. Vai lá, pega o povo, conquista aquela terra para mim. Pediu isso? Não. Ele não pediu, ele pediu aquela terra que tinha gigantes, mas não pediu para alguém fosse e lutasse por ele. Ele falou assim: eu ainda tenho a força, como tinha com 40 anos. Deus me dá força para ir e para voltar. Agora eu quero aquela terra. Ele buscou aquele lugar, aquela situação que mais engrandeceria ao Senhor. Ele não buscou aquilo que estava pronto. Ele buscou aquilo que engrandeceria ao Senhor, com 85 anos de idade. Veja o versículo 7, diz que ele relatou como sentia no coração, como ele cria no coração, apesar das circunstâncias. Queridos, nós temos que andar segundo aquilo que nós cremos no coração. Não por aquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos é terrível. E se você continuar crendo em mentiras, mais mentiras vão estar à sua vista. Porque o diabo é o pai da mentira. Os gigantes eram verdadeiros, sim. Mas Deus havia prometido a terra. E a promessa de Deus não falha. Nós não cantamos isso agora? Não cantamos isso agora? O amor não falha. Não falha. Como eu sentia no coração. Eu relatei não pelo que eu vi nos meus olhos, mas como eu sentia no meu coração. O que temos visto? No que é que nós temos acreditado? Pessoas nessa idade, 85 anos, pode olhar, estão pensando na morte. As pessoas estão pensando na morte. Aliás, muitas pessoas desesperançadas da vida. E uma pessoa com 85 anos de idade, quer o que pensar? Está chegando o meu tempo? O que eu quero mais? Sombra e água fresca. Um lugar para pendurar minha rede.
achar alguém que cuide de mim na minha velhice. É assim que as pessoas agem. Mas não é essa a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando viesse o Espírito Santo, Ele faria com que os jovens tivessem visões e os velhos voltassem a sonhar. Nós precisamos, hoje os jovens não têm mais visão, não vê mais nada, não vê nem futuro. Terrível isso. Jovens que parecem velhos, e velhos que só esperam a morte. Mas Deus quer que os jovens voltem a ter visões no Senhor. E os velhos sonhem. Tenham sonhos. Não acabou. Só acaba quando Deus disse que acabou. Ou quando você diz e entrega os pontos. Caleb, não. Eu quero aquela terra que tem gigantes, os piores, que ninguém quis, que todo mundo voltou. Eu quero voltar lá e acabar aquilo que Deus prometeu lá atrás. Eu vou fazer isso. Ninguém vai fazer por mim, eu vou fazer. E fez. E fez. Deus o abençoou. Josué, quando viu aquilo, abençoou a Caleb. Não falou assim, Caleb, vai lá, Deus. Não, abençoou Caleb. Cara, que coisa, eu precisava ouvir isso, Caleb, de você. Abençoou Caleb. E deu para ele. Vai. E ele foi e conquistou. Conquistou a terra, matou os gigantes. Eu quero dizer para você, como é que você sente no seu coração? O que é que move o teu coração? O que te traz esperança? Porque nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como diz a palavra de Deus. Porque quando a gente olha as circunstâncias, o noticiário, o vizinho, as notícias, você quer cair fora, quer sumir no mapa. Mas se a gente se alimenta dessas coisas, vai ter essas coisas. Nós temos que nos alimentar da palavra, da promessa de Deus. Da promessa de Deus. Da promessa de Deus. E as promessas de Deus a nosso respeito são maravilhosas. São poderosas, são grandes. E não é para uma pessoa ou para outra, é para você, é para mim, para nós. Para nós. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não entregue os pontos. Não espere a morte. Não perca a sua visão. Não perca seus sonhos. Deus está pronto para restaurar essas coisas em nossas vidas, irmãos. E você não tem 85 anos ainda. Eu estou cheio de sonhos. Estou cheio de sonhos, cheio de propósitos, cheio de ideias. Isso me move, me faz levantar e ter vontade de levantar amanhã. Igrejas esperando que Jesus vai voltar de dia para a noite, vamos deixar do jeito que está. As pessoas estão se deixando ser conduzidas. Você é o dono do seu destino. Você é o capitão da tua vida. Tome o leme e entregue a tua vida, o leme, para Jesus. Deixa Ele conduzir, deixa Ele guiar. Não deixa isso nas mãos de pessoas. Você tem que pegar a tua vida nas mãos, que é preciosa, que foi paga, que foi comprada com alto preço, e entregar nas mãos do nosso Criador e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto hoje, como estava no dia que me converti. É a mesma força, a mesma alegria, o mesmo ânimo. Não morrerei, mas viverei e contarei das maravilhas do meu Deus. Porque Deus é fiel.
para cumprir cada uma das suas promessas. Deus não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém. Esqueça o que as pessoas dizem. Esqueça o que você lê. Fecha um pouco. Desliga a tua TV se for necessário. Faça jejum da tua TV, do teu noticiário. Busque a palavra de Deus. Busque louvores, adoração. Se alimente daquilo que te traz esperança. Guarda, escreva no papelzinho uma promessa que Deus te deu uma vez. Leia aquela palavra várias vezes, coloca no espelho do teu banheiro, na tua geladeira. Coloca lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca lá que aquilo que o Senhor já fez, o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades, já me curou. Bondade e misericórdia certamente, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E diante dos meus adversários, Deus unge a minha cabeça, me honra, transborda o meu cálice. Irmãos, é a palavra de Deus. Não é simplesmente para ser lida no domingo à noite. É a nossa esperança. É a nossa esperança. No que você tem crido? No que você tem crido? Qual é o teu gigante? Qual é o teu gigante? Não importa. Todo e qualquer gigante potencialmente já foi vencido na cruz. Não há impossíveis para Deus. Deus pode usar alguém que se sinta insignificante. Você pode se sentir assim. Você pode até se sentir assim, mas você não é assim para Deus. Deus nunca te viu assim. Deus nunca falou isso para você. Quem fala isso para você é inimigo da tua alma. Quem é o teu gigante? Mostre para o teu gigante quem é o teu Deus. E creia nisso. Amém? Tome a tua vida nas tuas mãos. Tome de volta o destino da tua vida. Tome atitudes que realmente te levem mais na presença do Senhor. De verdade. Porque agora, mais do que nunca, irmãos, quanto mais o dia se aproxima, os dias serão mais difíceis. Para quem não crê. Porque Deus nos deu a palavra dele, que não muda. Essa terra vai passar. O céu vai passar. Mas a palavra do Senhor, na qual nós podemos edificar nossas vidas, não vai passar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero que você pense por um pouquinho, qual é o teu gigante? Qual o gigante que você deixou para trás? Ouviu o que eu estou falando? Qual gigante você deixou para trás? Qual que você não enfrentou? E qual que ficou para trás? É o momento de você voltar e encarar isso.
Em nome de Jesus. Eu quero que você pense nisso. E vamos orar agora.